Olá, tudo bem com vocês? Me chamo Davson e hoje estou aqui para fazer o lançamento do nosso sistema Kaizen OS, fazendo mostrando para vocês cada tela, né, a funcionalidade de cada tela. Inicialmente aqui é o menu, né, do sistema. Aqui está com o usuário, né? Vou entrar, fazer o login do usuário. Lembrando que o nosso sistema ele é totalmente online, tá? Plataforma online. Nessa tela inicial, né, a gente tentou deixar o sistema o mais fácil possível para entendimento da parte do administrador, né? Aqui você já abre o caixa, no caso aqui seria o PDV, onde vai ter os produtos, né? Vão ser realizadas as vendas. Aqui eu tenho uma parte, ele já está informando os produtos que estão sem estoque, produtos que estão com estoque baixo. Eu posso já criar um OS aqui dentro também. Aqui ele mostra as contas vencidas, contas a receber, né? É um dashboard inicial, né? Vendas de hoje, faturados, total em caixa, né? Faturamento do dia, né? O valor. Aqui ele mostra um painelzinho com as OS em aberta, mostra a parte do financeiro, né? Mostra essa telazinha de estoque, mostra contas, mostra os melhores clientes e faturamento desses clientes, últimas vendas e a OS por status, ó, quantas estão em aberto, quantas estão em andamento e quanto foram faturadas, né? Se eu clicar aqui, ele vai para o gerenciar OS, né? Se eu clicar também em cliente, já não falaremos dessas telas, né? Se eu clicar, já se torna um atalho para cada tela dessa, certo? Aqui mais embaixo nós temos a parte de ordem de serviço, onde você pode criar uma ordem de serviço. Você pode colocar pelo nome do cliente, ou você pode cadastrar esse cliente, certo? Colocar o nome dele e fazer o cadastro. Ao salvar essa OS, ela vem para o listar OS, que é o próximo campo de OS, né? Na parte onde vão estar todas as OS cadastradas. Aqui a gente pode cadastrar o nosso técnico. O técnico eu posso filtrar as OS pelo nome do técnico. Posso filtrar também por período esse técnico específico. Ele me dá o total faturado de OS, OS abertas, registradas. Posso também criar uma nova OS. Aqui ele mostra todos também separados, certo? Como eu selecionei o Davison, né, eu vou selecionar todos os técnicos. Vou filtrar novamente. Aqui em cima eu vejo também 5 abertas, 1 em andamento, né, nenhuma agendada, e 24 faturadas e nenhuma cancelada, certo? Aqui a tela de OS fica dessa forma. Aqui dentro das OS eu posso já imprimir a minha OS. Que no caso, a minha OS, como vocês estão vendo, hoje existe uma grande dificuldade de compatibilidade com impressões, né? Dentro do nosso sistema nós não temos esse problema, certo? Apesar de nosso sistema ser web, nós conseguimos filtrar por a impressora de 80 mm, 57 mm, né? Caso eu tenha uma impressora com a bobina menor, e também tem a opção da impressão dela em A4, certo? Então nós já nos precavemos por as dificuldades que nós vimos em outros sistemas e já criamos para ficar dessa forma. Aqui no editar, aqui você pode apagar também a OS, e aqui no editar OS você vai ver todos os detalhes da OS, a entrada, né? Aqui nessa parte é onde o técnico vai preencher o laudo técnico, né? Aqui tem as formas de pagamento que vai ser falado nos próximos vídeos, como fazer fechar um OS. Aqui eu seleciono os produtos, né? Aqui tem também posso cadastrar produto, lançar custo, lançar nome, escolher uma categoria. Posso selecionar também serviços, mas falaremos disso mais à frente. Aqui também algo muito importante, eu consigo acompanhar a garantia desse cliente, certo? Posso imprimir também a OS. Existe um campo muito importante nessa tela, criado pela gente. A gente possui também a integração com a API de WhatsApp, só que no momento ainda não está habilitada, certo? Então, para você não ter aquela tela chata de você ficar sempre entrando no WhatsApp, né, a gente criou, deixa eu só verificar aqui esse cliente aqui, por exemplo, a gente tem o cadastro dele certinho com o WhatsApp.
Então aqui, quando eu clico em WhatsApp, ó, ele já me direciona uma mensagem de texto, certo? A qual eu posso estar copiando essa mensagem. E quando eu colo essa mensagem para o cliente, ele tem esse linkzinho que ele mesmo pode baixar a OS dele, certo? Também posso abrir diretamente no WhatsApp, mas como eu expliquei, no notebook ou no PC, como não é a integração oficial do WhatsApp, quando eu clico, sempre ele vai ficar falando do WhatsApp, né? Então, o legal mesmo seria copiar a mensagem. A chave Pix, quando você cadastra a chave Pix lá, ele já integra o valor, né? Já pega o valor da OS do serviço. Isso aqui é uma novidade no nosso sistema. E temos a parte de reabrir OS e faturar, né? Isso será falado nos próximos capítulos. Eu tenho uma tela de orçamento, que eu posso pegar o equipamento, né? Posso fazer um pré-orçamento para o cliente, sem criar um OS, e depois transformar como esse cliente. Ó, ele foi transformado em um OS. Eu fiz o orçamento, ele aprovou, foi aprovado e agora ele se tornou um OS. Como pode ser uma visita técnica e também como pode ser um serviço, né? Com mão de obra, certo? Então, posso cadastrar um serviço, um atendimento, colocar os produtos que vão ser para esse atendimento. Eles não vão debitar do meu estoque, nem em equipamento, nem em visita técnica e nem em serviço. Então, tudo que for realizado nessa parte de orçamento só vai prevalecer e só vai contar estoque quando eu clicar em OS. Senão, ele vai ficar só como pendente e eu posso também inativar ele. Posso enviar para o WhatsApp, posso imprimir. Posso baixar também um PDF e enviar também para o cliente. Lembrando, pessoal, que sempre nosso padrão de impressão, ele sempre segue aqueles padrões, certo? Porque, como eu expliquei para vocês no áudio, na conversa anterior, essas questões de impressões, elas são muito chatas, sabe? Então, a gente mantém sempre, ó, tanto o cliente pode usar 80, como 57, tá? Como a impressão do A4, tá bom? Vamos dar continuidade aqui falando um pouco sobre o sistema. Lembrando que nós não vamos nos aprofundar muito em ferramentas, porém somente na parte de mostrar, né, o sistema que estamos lançando. Lá mostrei orçamentos, agora eu vou mostrar a parte de garantias. Essa tela é de extrema importância, tá? Por quê? Nessa tela me mostra quantas garantias eu tenho. Se ela é uma garantia de serviço, ela já pega automático 30 dias. Se ela é uma garantia de peça, ela pega a garantia da peça que você cadastrar no seu cadastro de produtos, certo? Lembrando que o cliente, se ele retornar com algum equipamento como esse, eu tenho como acionar a garantia, certo? Esse acionar a garantia, ele vai abrir uma nova OS que não cobrará nada desse cliente, certo? Mas entraremos em detalhes nos próximos capítulos também. Mas já está funcional e já mostra o tempo de garantia de todas as OS, né? Clicando em todas, ele mostra. Vamos agora para a parte do PDV, certo? Quando eu clico em PDV, ele abre essa telinha. Essa é a minha tela de PDV. Eu tenho Sangria, pagamentos. Lembrando que Sangria ela sai do meu caixa, pagamentos ela faz parte do nosso plano de contas, certo? Resumo, ele é um resumo do caixa que você fez no seu caixa hoje, pode fechar por aqui. Suprimento é caso você não tenha troco, né, queira colocar um novo troco. Aqui eu tenho um histórico de caixa, que ele me mostra o meu caixa, certo? As OS em aberto, o que foi que aconteceu nesse caixa. Nesse caso aqui ele está olhando do mês, mas eu posso olhar somente o caixa de hoje também, certo? Ou eu posso olhar o caixa por semana, ou eu posso olhar por um período, né? Eu tenho também o fechar a caixa, certo? No caso, o fechamento de caixa, ele contabiliza, né, a parte de dinheiro em gaveta, é um caixa bem padrão, né? As OS elas só entram após o faturamento, certo? E ele mostra também a movimentação de entrada. E aqui eu tenho meus relatórios de caixa, certo? Que é aquela mesma telinha lá, só que ele mostra os detalhes, né? Dos caixas anteriores, dos caixas atuais. Posso também usar como hoje, semana e período também, né? Aqui eu tenho um histórico de caixa, certo? Isso aqui é de suma importância porque eu via muita dificuldade em outros sistemas sobre a questão de reabrir caixa. Então eu consigo reabrir caixa, consigo editar, consigo fazer todo um processo de edição, certo? Caso o cliente queira também
criar bloqueios para que o seu usuário não tenha acesso, nós também, nas funções de dentro do sistema, possui. No caso dessa minha plataforma, ela está integrada com o site, certo? Nesse caso, nós não vamos falar porque, especificamente, eu fiz com o meu site, né? Criei pelo meu próprio site, mas isso pode ser a negociar com o cliente, caso ele queira um site de pagamento automático e agendamentos de serviço, a gente também pode colocar, né? Agregaria um pouco a mais na sua mensalidade. Aqui eu tenho a parte de banners, onde eu controlo os banners dos sites, mas como eu disse, isso aqui seria negociável, essa parte do site, né? Aqui eu tenho a parte de estoque, onde eu tenho produtos. Aqui segue essa barrinha lateral, o meu cadastro de produtos. Posso selecionar por categoria, nome do produto e falaremos um pouco nos detalhes na parte de cadastro. Aqui ele tem a parte de integração já com o site, né? E aqui eu tenho os meus produtos, tá? Cadastrei, ele vem para essa tela. Tem esse cashbox em que eu posso marcar todos, né? E apagar, caso eu queira apagar em grande quantidade. Isso eu sinto falta em muitos sistemas. Ele me diz todos os produtos, os que estão com estoque baixo, os que estão zerados e os que estão inativos, certo? Lembrando que o nosso sistema ele também pode controlar. O produto ele pode vender negativo, como ele pode vender só o produto mesmo sem vender negativo. Ou seja, lá no PDV vocês viram que tem uma telinha que ficou um pouco mais apagada. Então aquela tela que ficou apagada é porque ele não permite vender negativo. Se eu permitir, eu marco essa opção. Então ele vai sempre vender negativo. Ok? Lá no caso aqui está com bloqueio. Se ele tiver 0, ele não vende. Entendeu? Essa parte aqui eu tenho um botão de editar. Essa parte seria o ajuste de estoque, certo? Eu faço a parte de ajuste. Essa parte aqui seria o histórico desse produto, como é que ele funciona, as entradas, o que foi feito. Essa tela nós estamos melhorando também, vamos colocar o usuário, né, essas coisas. Aqui eu posso inativar o produto e posso também apagar ele em definitivo. Aqui tem a paginaçãozinha. Aqui eu tenho umas categorias do meu estoque, né? Posso criar aqui ou posso criar lá dentro do cadastro de produtos. Aqui eu tenho uma parte de serviços, né? Bem lembrado que serviços ele não contabiliza como estoque, certo? Então os serviços eles só entram como um cadastro e um valor, certo? Porém nos relatórios e vendas ele entra bem corretinho. Aqui eu tenho a minha parte de compras, certo? Que à medida que eu vou fazendo uma compra, eu consigo lançar o cadastro, posso importar, né? Fazer a importação, certo? E posso fazer o pagamento, como posso também deixar no contas a pagar, como vocês estão vendo. No caso desses clientes, eles estão no contas a pagar, né? Eles vão direto. Aqui também eu consigo um saldo por fornecedor. Por fornecedor, eu vejo os débitos dos meus fornecedores, podendo fazer esses pagamentos de formas parciais ou fazer os pagamentos totais desses produtos. À medida que eu pago parcial, né, quando eu venho aqui pagar, ó, à medida que eu pago, ele já vai debitando, né? Ou eu posso, como eu disse, eu posso pagar parcial ou posso pagar só alguma parte. Vou mostrar para vocês o pagamento parcial lá no meu contas a pagar. Aqui eu tenho uma tela que ele me mostra um histórico dessa compra, né, o que foi a compra, né, e o valor, certo? No caso eu comprei, não paguei e estou devendo R$55. Essa tela é muito importante para o empreendedor. Eu tenho uma tela de fornecedores que eu mostro lá, né, que eu já mostrei no anterior, que mostra os débitos. Compra, serviço, já mostrei. Aqui eu tenho uma parte de clientes, onde eu mostro todos os meus clientes cadastrados e histórico do que esse cliente ele deixou para mim, né? Ele mostra a quantidade de OS, eu posso mandar mensagem para ele no WhatsApp. Quando eu clico em histórico, ele abre um painel e nesse painel ele me mostra o equipamento que veio, né? O que foi trocado, né? O valor, e ele me dá um faturamento também do período que esse cliente ele deixa de venda, né? Certo? Aqui ele mostra o total que ele fez, o lucro que ele deixou, o ticket médio e a última visita dele. Em breve está saindo uma nova ferramenta ao qual os equipamentos que forem feitos manutenções preventivas, ele vai estimular um prazo para o cliente trazer o equipamento para manutenção preventiva.
ele já vai dizer na OS o prazo de retorno daquele equipamento, certo? Já mostrei essa tela. Os clientes que são PJ, ele cria uma cor diferente, né? Uma cor laranja, certo? E fica praticamente assim. Histórico já mostrei, agora vamos para a parte do financeiro. Aqui no financeiro nós temos o contas a pagar e contas a receber, certo? No contas a receber, um contas a receber padrão, todo sistema tem, ele mostra nos cards acima, né, o a receber, em atraso, a vencer e o que foi recebido no mês, né? E aí no caso ele mostra que tem 7 a receber. Aqui nós temos as pesquisas, né, que eu posso escolher a minha forma e posso clicar em por cliente, que ele me dá um relatório o que cada cliente está para pagar, né? Se eu quiser imprimir também, eu posso imprimir esse resumo. Tem uma parte de recebimentos, onde ele me mostra detalhado o que foi recebido, o que foi, né? Essa tela ainda está em alguns ajustes, né? Porque ela ainda está alguns detalhes ainda em inglês, mas a gente vai estar corrigindo para ele ficar tudo em português. Mas se você ver, já você consegue ver o total recebido de vendas, de faturado, né? Pagamentos por Pix, por dinheiro, você consegue ver todo esse detalhe. Se você clicar aqui no canto, você tem acessos rápidos a contas a receber, caixa, DRE. No contas a pagar, muito parecido com contas a receber, né? Você tem os cards em cima, né? Contas a pagar, em atraso, em vencer, pago no mês. O diferencial do nosso, você consegue ver esses detalhes de extrato, você consegue imprimir, né? Aqui você pode pagar, aqui no caso você pode pagar parcial, como eu tinha falado para vocês, ó. Pagar tudo, pagar metade, certo? Aqui nós temos o plano de contas bancários, que a gente já vai falar sobre isso, né? Ó, mas no caso desse cliente aqui, ó, você vê, ó, foi pago um parcial de 700 e pouco, ficou um saldo de 3.280. Então esse seria o pagamentos parciais. Você coloca um valor e ele já entende como parcial e salva como parcial, certo? Muito top essa parte, principalmente para quem compra com fornecedores e ficam com débitos pendentes. Também tem a data de pagamento, né? Forma de pagamento, tem a data de recebimento. Eu acho que não está aparecendo nessa versão, mas na próxima já vai estar aparecendo a data que foi pago, né? Aqui nós temos a tela de lançamentos, certo? Essa tela ela é aquela mesma tela de pagamentos lá da tela inicial do caixa, certo? A diferença é porque esse aqui ele é pago diretamente das contas bancárias, né? Porque você pode criar um plano de contas e esse plano de contas ele vai estar sendo debitado, né? Ou receita ou despesa, certo? Aqui eu tenho desempenho e comissões para a parte do técnico, posso cadastrar o técnico, colocar o desempenho dele, colocar uma comissão, né? E aí, no final do dia eu posso ver o extrato, quanto esse técnico fez, e aí ele já faz o pagamento também. Clica em pagar, confirma se ele foi pago em dinheiro, se foi pago da conta, né? Já vamos falar do plano de contas. Aqui ele mostra que tem um OS nome dele em aberto ainda, né? Muito bacana. Aqui eu tenho as contas bancárias, que no caso eu criei uma conta em dinheiro e criei uma conta digital, onde são destinados, na parte do fechamento de caixa, quando eu clicar aqui em fechar meu caixa, ele vai destinar esse dinheiro para essas contas, né? No caso, Pix, cartão, débito, né? Eles vão para essa conta no banco, no exemplo, né? No caso, vocês podem criar da forma que vocês acharem melhor. No caso do dinheiro físico, ele vai para a conta dinheiro. Ou seja, esse caixa permaneceu zerado. No dia seguinte, eu inicio o caixa com o valor em gaveta, certo? Continuando lá, financeiro, contas bancárias. Aqui eu tenho o meu plano de contas, onde eu coloco se é uma despesa fixa, se é uma despesa variável. Tenho as minhas formas de pagamento. Eu posso colocar as formas de pagamento, criar taxas, né, a receber, então eu posso editar as formas de pagamento. Aqui eu tenho o meu fluxo de caixa, que é uma tela super interessante, mega interessante, fácil de entendimento. Mostra sempre os GIFs em cima, né, total de saída, saldo do mês. Mostra o caso dia a dia, o que foi caso que deixou de lucro, que deixou de despesa daquele dia, né? É uma tela que você pode estar olhando com bastante atenção, tá? Diz também o a receber, diz o a pagar, então para o empreendedor também é muito importante essa tela, né? Ter essa visão, né, do que deve e do que está a receber. Aqui nós temos a tela do DRE, né? Essa tela ainda vai ter muitas melhorias, a gente ainda está trabalhando nessa tela, né?
Como vocês veem, tem bastante informações administrativas, né? Bastante ideias referente para que você possa olhar para o sistema e realmente saber se você está tendo prejuízo. Isso é uma das coisas que nós mais trabalhamos nessa tela e estamos ainda trabalhando para melhorar mais. No caso do mês de junho, aqui ele já está mostrando que nós estamos em prejuízo, porque teve mais despesas do que receitas, né? Então vamos ter esse gráfico com os comparativos, meses a mês, né? Aqui eu tenho uma breve demonstração, né, da DRE. Aqui ele mostra o que tem de erros, né, que foram despesas. No caso, esses erros foram categorias que eu criei. E ele vai me dizer meu custo, meu CMV, né? Isso é de extrema importância o empreendedor saber desses detalhes. Aqui eu tenho a parte de relatórios, que também está sendo desenvolvida, né? Alguns detalhes, mas já está funcional o que tem, né? No caso do meu visão geral, eu consigo ver, ó, percentual, período anterior, consigo ver financeiro, consigo ver caixa, consigo ver vendas, consigo ver OS, consigo ver estoque, técnicos, compras. Então, tem uma visão bem ampla do sistema, tá? Eu tenho também esses relatórios de OS, tá? Que ele me mostra todas as OS faturadas, né? O que foi, o período, né? Eu posso fazer essa separação aqui por o técnico, né? O que cada técnico produziu, posso imprimir, né? Posso gerar por período. Aqui eu tenho a minha DRE também, né? Mostrei para vocês. E aqui eu tenho as configurações do sistema, né? Eu tenho a empresa, posso fazer o cadastro dos dados da empresa. Aqui ele pega a chave Pix, quando você coloca a chave Pix, naquela partezinha do WhatsApp que eu mostrei, ele faz o Pix, né? Aquele QR Codezinho do Pix. Então essa é responsável, é isso, tá? Aqui eu tenho a parte de usuários. Aqui nos meus usuários eu posso configurar as permissões que o meu usuário vai ter acesso, né? Que ele não vê. Posso criar um novo usuário. Essa parte de logs a gente está criando, vai fazer um trabalho de o que cada usuário fez, né? Cada usuário ele fez uma edição ou excluiu, ele vai mostrar o histórico do que aquele usuário produziu. Então a gente vai conseguir por usuários, certo? Essa tela está em desenvolvimento, mas logo em breve já vai estar rodando. Aqui eu tenho uma opção de importar de outros sistemas, né? A gente tem uma planilha modelo. Você baixa essa planilha modelo e você pode importar os dados colocando cada célula da planilha. Quando eu importar aqui, ele já vai importar para dentro do sistema, já vai vencer os dados de produtos. Caso eu queira importar cliente, da mesma forma, eu baixo a planilha modelo para clientes e importo ela. Esse daqui é o botão mais sério do sistema, que no caso ele zera todo o sistema, né? Reseta produtos, reseta contas. Também está sendo melhorado para, às vezes você quer resetar só algum setor, né? Então a gente vai também implementar isso logo em breve. Então, pessoal, esse é um sistema para revolucionar a gestão do seu negócio. O Kaizen OS vem para ser um sistema totalmente diferente no mercado de OS. A gente que tem assistência, temos bastante experiência. E você que tem interesse, nesse vídeo, na descrição do vídeo tem o nosso WhatsApp. E você que precisar do nosso sistema, chame e que estaremos à disposição para tirar suas dúvidas. Ou caso da contratação do sistema também podemos conversar sobre orçamentos e valores. Aqui fica o meu grande abraço e obrigado por assistir até o final.